Você sabia que quem determina o sexo do bebê é o homem, pois ele tem o cromossomo XY e a mulher tem o cromossomo XX. Logo, podemos concluir que a característica do sexo biológico masculino ela é determinada pelo homem. Eu me chamo Alan, sou professor de biologia e te convido, vem com o Mago da Bio. Na aula de hoje, nós iremos estudar o conceito de genética, que é uma área dentro da biologia que estuda a hereditariedade. Então, genética nós podemos denominar como a ciência da hereditariedade. Ah, mas o que é, professor, uma ciência da hereditariedade? É aquela ciência que estuda as características que são transmitidas de pai para filho, ou seja, aquelas características que estão dentro das células reprodutoras masculinas, gametas masculinos, espermatozoide, e dentro do gameta feminino, que é o ovócito secundário. Quando eu juntei as duas células reprodutoras, os dois gametas, eu tenho um novo indivíduo com 46 cromossomos, no caso da espécie humana, e aí dentro desses cromossomos é que nós iremos ter essas características que são transmitidas. Se tiver uma doença transmitida do pai para o filho, vai pegar, depender de como for esse alelo, né? Se for dominante ou se a condição for recessiva, né? Então, se for recessivo, essa característica ela vai se manifestar. Mas nós sabemos que a genética ela começou com um carinha que foi muito, mas muito importante. Ele se chamava Gregor Mendel. Então, Gregor Mendel, ele nasceu em 1822 e foi um carinha que teve seus estudos lá na Áustria, hoje a atual República Tcheca. E aí esse Gregor Mendel ele sempre foi apaixonado por botânica, por estudar matemática, tanto é que quando ele cresceu, ele começou a estudar as ciências naturais e começou a estudar também a matemática. E aí ele se tornou um monge muito importante. E aí esse monge, Gregor Mendel, ele fazia seus experimentos com plantas de ervilha. Ah, mas por que ele fazia experimentos com ervilhas? Porque as ervilhas são muito mais fáceis de serem cultivadas, o crescimento é muito mais rápido, então a gente consegue observar a diferença na textura, por exemplo, na semente das ervilhas, na cor, que era branca e roxa, a cor das flores das ervilhas, na textura, se ela é lisa ou se era rugosa. Então, Mendel ele conseguiu basear seus estudos mediante essas ervilhas que nós temos aí a espécie, foi a espécie que ele utilizou, que é a Pisum sativum. E Mendel ele conseguiu explicar perfeitamente como é que acontecia essa transmissão das características, que acontecia de um indivíduo, né, masculino e feminino, juntava, dava origem a um novo indivíduo com essas características. E lá naquela época, a galera pensava que essas características elas eram misturadas. Então, tinha um indivíduo feminino, um indivíduo masculino, juntava, a gente misturava as características. Mas Mendel comprovou que não era nada disso, estava todo mundo errado. Na verdade, essas características não se misturavam e sim se manifestavam. De que forma? Vamos ver aqui agora. Então, Mendel, ele baseou todos os seus estudos com base nessas ervilhas, ele descreveu que, de fato, as características elas eram transmitidas de pai para filho. Então, Mendel escreveu seu artigo e acabou publicando, é claro que não foi publicação digital, né, como nós temos hoje, algumas revistas científicas, lá naquela época era tudo arquivo de papel. Então, ele publicou seu artigo que era experimento com plantas híbridas, e lá ele demonstrava toda a proporção fenotípica, genotípica, como é que ele demonstrou, como é que foi o método científico que ele utilizou para demonstrar que, de fato, as características elas são herdadas e não são misturadas. Então, as características são herdadas dos genitores, masculino e feminino, juntou, e aí a gente vai ver mediante os genes, que ele chamou de fatores, por isso que, quando a gente chegar na primeira e segunda lei de Mendel, nós iremos ver que ela se chama lei da transmissão dos fatores, tá? Mas é claro que uma se diferencia da outra, mas isso nós iremos ver quando formos estudar as leis de Mendel. Então, Mendel, ele publicou um artigo científico, naquela época, né, a comunidade científica ela não tinha um meio digital, porque a tecnologia não era avançada, então era tudo publicado, né, por meio de papel mesmo. E aí ele publicou o seu artigo científico que denominava-se experimentos com plantas híbridas. E aí lá naquele artigo dele, ele demonstrava como de fato ele conseguiu fazer o cruzamento com essas ervilhas, com as flores, para demonstrar que nós tínhamos alelos dominantes, alelos recessivos, e que essas características elas são transmitidas de pai para filho, ou seja, são características hereditárias. E daí veio o nome hereditariedade. Só que os carinhas daquela época nem deram bola para o artigo de Mendel. O que eles fizeram? Deixaram o trabalho de lado, deram até uma lidinha, né?
Mas naquela época, eles estavam mais voltados diretamente com Darwin. Então, naquela época, aquela repercussão, né, de teoria da evolução, e tinha Darwin, tinha Lamarck, então os caras evolucionistas, e aí os estudos científicos estavam mais voltados para a questão da evolução, com Darwin principalmente. E aí a questão da genética, dos estudos ali, do artigo de Mendel, deixaram de lado ali, ninguém deu tanta bola. Só que, quando Mendel morreu, em 1886, o artigo dele continuou publicado. E aí, lá em 1900, três carinhas muito importantes olharam, né? Pô, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo desse cara, ver o que ele falou mesmo, se está certo, se está errado. Olharam, fizeram experimento, método científico, fizeram experimento mediante o artigo de Mendel e viram que, de fato, essas características são hereditárias, ou seja, transmitidas dos genitores para os filhos. Só que Mendel já havia morrido, então ele morreu. Depois da morte dele, após 16 anos, 1900, foi que o artigo dele foi comprovado, fizeram um método científico. Lembra do método científico? Nós temos que ter uma hipótese, tem que ter um experimento, né? Enfim, tem todas aquelas etapas do método científico. E aí fizeram isso no trabalho do artigo de Mendel, e aí ele foi considerado o pai da genética. Então, veja, o cara morreu e não sabe, né? Que morreu sem saber que ele foi considerado o pai da genética. É aquela velha história, né? A gente só dá valor depois que perde. Então, foi assim que aconteceu com Mendel. E aí, esse monge, ele teve essa iniciativa, mediante os estudos científicos, para poder determinar a ciência da hereditariedade, porque ele também estudava matemática. Então, ele era muito diferente de outros biólogos, de outros químicos e físicos daquela época, porque ele estudou ciências naturais e estudou também a matemática. E aí ele começava a ver proporção fenotípica, genotípica, tanto é que quando começarmos a estudar as leis de Mendel, nós iremos ver que tem sim alguns cruzamentos que são muito importantes. Ou seja, ele pegava a matemática, as proporções e tacava aqui no meio das ciências naturais, principalmente da biologia, que é o conceito-chave da nossa aula de hoje, beleza? Então nós temos aqui, olha, alguns conceitos que são muito importantes. Aqui eu tenho um cromossomo, lembrando que a espécie humana tem 46 cromossomos dentro das nossas células somáticas, só nos gametas que nós iremos ter 23 cromossomos no gameta feminino, 23 cromossomos no gameta masculino. E aí esses cromossomos são herdados 23 do pai e 23 da mãe. Quando eles se unem na fecundação que formam um zigoto, e aí nós temos 46 cromossomos. Ah, mas então todas as espécies de animais têm 46 cromossomos? Negativo. Tem um exemplo dos cães domésticos. Esses cães domésticos possuem suas células somáticas, que são aquelas células que têm a carga do pai e da mãe, os cromossomos, né, todos os pares. Então, nessas células somáticas, eles têm 78 cromossomos, ou seja, 39 da mãe e 39 do pai. Tá? Então, nesse caso, a espécie de cães. Tem moscas que têm vários outros cromossomos. Enfim, cada espécie é um tipo de cromossomo diferente, uma quantidade, melhor dizendo, de cromossomos diferentes. Na espécie humana, 46. E aí os cromossomos eles são organizados dessa seguinte maneira. Ah, mas a gente sempre se pergunta, o que é um cromossomo? O cromossomo nada mais é do que o DNA que nós temos dentro lá das nossas células, especificamente no núcleo. E aí esse DNA, ele fica bem enroladinho, bem condensadinho, é o que a gente chama de cromossomo. Então, quando ele está condensado, bem espiralado, bem juntinho, veja que aqui eu tenho o DNA, olha, bem juntinho, né? Que forma um cromossomo. E aí, se eu pegar e começar a puxar essa fita aqui que forma um cromossomo, eu vou ver que eu tenho várias moléculas de DNA. Um trecho do DNA compõe o que eu chamo de gene. Então, esses genes são muito importantes. São eles que nós temos ali, ó, as nossas famosas bases nitrogenadas, nucleotídeos, né? Então, A, T, C, G. E aí, esses cromossomos são muito importantes. Tá, então nós já entendemos o conceito de cromossomo. Agora, o que nós temos que ter em mente? Ó, que esses cromossomos que são herdados um do pai e um da mãe, são eles que vão determinar as características do nosso corpo. Por exemplo, a cor dos olhos. A mãe, ela tem uma característica para a cor do olho azul. O pai tem a característica para a cor do olho azul também. Quando eles se juntam, um da mãe e um do pai, esses cromossomos, esse cromossomo aqui com esse cromossomo daqui, eles têm as mesmas características para determinada região do corpo, seja a cor do cabelo, seja a cor dos olhos, né, seja o tamanho, a cor de pele. Então, esses cromossomos que são iguais em formato e tamanho, nós dizemos que esses cromossomos são cromossomos homólogos, tá? Então, vem um do pai e um da mãe, com as mesmas características, o mesmo formato, o mesmo tamanho. O que vai mudar é a forma de expressar o gene, se ele é dominante ou se ele é recessivo. Então, nós dizemos que esses cromossomos, esses carinhas, são cromossomos homólogos, beleza? Então, nós dizemos que o local onde está esse gene, nós chamamos de locus gênico.
Aqui, cor dos olhos, coloco o gene, que é o local que vai estar o gene. Ah, mas que gene é esse? Nesse caso, nós iremos representar por letrinhas. Aqui eu botei azão, azão, que é um dominante, azão, azinho, que é um heterozigoto, e azinho, azinho é um recessivo. Nós iremos estudar isso já já. Então, esses carinhas, essas letras, são somente representações. Você pode utilizar a letra do seu nome, você pode botar bezão, bezão, cesão, cesão, bezão, bezão. Mas, vulgarmente, popularmente, nós utilizamos a letra A, beleza? Então, vamos aqui, olha, para a outra parte do quadro. Então, eu falei para vocês que nós temos 46 cromossomos no total, sendo 23 do pai e 23 da mãe. Só que esses 46 cromossomos, eles são organizados em pares. Então, um do pai e um da mãe, formei um par. Um do pai e um da mãe, formei outro par. Assim vai até nós conseguirmos concluir todos os 23 pares de cromossomos. Só que esses 23 pares de cromossomos, sendo um do pai e um da mãe, eles têm tipos diferentes. Então, nós temos aqui, por exemplo, os cromossomos autossomos e nós temos os sexuais. Os autossomos são 22 pares. São aqueles que vão determinar as características que são comuns aos dois sexos. Por exemplo, a menina, ela pode ter olhos claros. O homem também pode ter olhos claros? Com certeza. Então, são características que são comuns aos dois sexos. A orelha, o lobo da orelha, que nós iremos ver já já. No meu caso, eu sou dominante, porque ela é solta. Quando é juntinha, é recessiva. O lobo da orelha, será que é só homem que pode ter lobo de orelha solta ou a mulher também pode ter? A mulher também pode ter. Então, nesse caso, são características comuns aos dois sexos. Ou seja, são cromossomos que eu chamo de autossomos ou não sexuais. Tá? Características comuns ao sexo masculino e sexo feminino. Agora, nós temos aqui um par que vai determinar os cromossomos sexuais, que a gente chama também de alossomos. Pode cair na questão de vocês assim dessa maneira, com essa nomenclatura. Então, vocês têm que ter em mente que alossomos são cromossomos sexuais. Autossomos são cromossomos não sexuais. Eu não coloquei aqui, mas dá para a gente poder entender esse jogo aí, tá? Então, um par deles são que vão determinar a característica do sexo biológico. Então, biologicamente, nós só temos dois sexos, tá? Que é o sexo feminino e masculino. Isso é biologicamente. Então, o sexo masculino, nós teremos o cromossomo XY. Então, o XY é aquele cromossomo que vai determinar indivíduos do sexo masculino. Ali no Y, nós temos um gene que é muito importante, que é o SRY, que vai determinar a formação dos órgãos sexuais masculinos, características secundárias masculinas, logo o indivíduo vai vir masculino. E quando é feminino, nós dizemos que o cromossomo ele é XX. Então, vejam, XX feminino, XY masculino, tá? Então, esses carinhos são cromossomos, aqui, alossomos ou sexuais, beleza? Agora, o conceito de gene que nós introduzimos aqui no começo. Lembrando que gene é um trecho de DNA. Então, esse gene ele pode ser dominante ou pode ser gene recessivo. Quando a gente diz que o gene é dominante, ele pode ser tanto azão-azão quanto azão-azinho. Então, dominante é aquele que, se tiver, ele vai manifestar característica independente do par dele, tá? Porque veja que nós temos dois pares aqui. Então, se ele for azão-azão, a característica vai ser dominante. Por exemplo, a cor dos olhos. Olhos escuros são dominantes em relação a quem tem olhos claros. Então, quem tem olhos escuros vai ter o gene ou azão-azão ou azão-azinho. Por quê? Ele tem um gene dominante, que nesse caso é o azão, é o maiúsculo. Aqui a gente representa pela letra maiúscula. Agora, se o gene for recessivo, ele só vai se manifestar na presença de outro recessivo. Veja aqui eu tenho um azão e um azinho, um gene dominante e um gene recessivo. Só que a característica que vai se manifestar é a característica do dominante, porque o nome já diz, ele domina o recessivo. Para ser recessivo, tem que ter o quê? Azinho, azinho. É dessa forma que a gente consegue identificar. E voltando, por exemplo, aí da cor dos olhos. Quem é dominante vai ter olhos escuros. Então, quem tem olhos escuros é azão, azão ou azão, azinho. E quem é recessivo terá olhos claros. Então, quem tem olhos mais claros, o gene ele é recessivo, ou seja, azinho, azinho. Lembrando que vocês podem substituir essas letras aí por qualquer outras, tá? Então pode ser azão, Bzão, Czão, Wzão, a letra do seu nome, você pode colocar da forma que você bem entender. Isso aqui é só para poder a gente representar, beleza? Então coloquei como observação, porque pode cair na prova de vocês dessa maneira, com essa nomenclatura. Homozigotos são indivíduos puros, então na questão de vocês pode cair assim. Indivíduos puros cruzaram. Então, se o indivíduo ele é puro, significa que ou ele é azão, azão, ou ele é azinho, azinho. É puros, veja. O azão é maiúsculo, ele está junto com o outro azão, que também é maiúsculo. Então, ele é
puro, não tem diferença ali. E o Azinho é a mesma coisa, o Azinho, que é minúsculo, está com o Azinho, que também é minúsculo. Então, são indivíduos que a gente caracteriza como indivíduos puros. Quando esse indivíduo ele está na presença de um dominante como recessivo, nós dizemos que ele não é mais puro. Ele é híbrido. Nesse caso, é o azinho, tá? São heterozigotos. Então, recapitulando, homozigotos, esse homo, prefixo de homo, significa igual e hétero diferente. Então, se eu olhar para o azão é igual ao azão. O azinho é igual ao azinho. Já o heterozigoto, que vem de diferente, ou pode ser chamado também de híbrido, porque é diferente, ele tem um dominante recessivo, ou seja, azinho. Não é diferente? Então ele é chamado de heterozigoto. Pega esse bizu, porque nas questões podem cair um cruzamento entre heterozigotos. Se o cruzamento é entre um heterozigoto e outro, vai ser o quê? Azinho, são dois heterozigotos. Então, a gente pegando esse macete, a gente consegue eliminar, né, qualquer questão aí de vestibular, seja de Enem, de UERJ, de FUVEST. Então, a gente tem que pegar esse bizu para poder ficar mais fácil de resolver as questões, beleza? Então, fica ligado aí que o quadro vai mudar. Então, se liga. Para poder fecharmos a aula de hoje, nós iremos entender dois conceitos muito importantes, que é o conceito de genótipo e fenótipo. Então, o genótipo basicamente é o conjunto de genes que tem naquele cromossomo. Então, por exemplo, gene azão, como nós já vimos, homozigoto dominante, heterozigoto, azinho e homozigoto recessivo, azinho. Então, esses carinhas são o que a gente chama de genótipo. Genótipo é tudo aquilo que a gente não consegue ver, ou seja, está no gene da pessoa. Para a gente conseguir descobrir nossas características genotípicas, devemos fazer o nosso mapeamento genético com um biólogo especializado nessa área da genética, que é o geneticista. Então, ele vai determinar todo o nosso mapeamento genético, pois ele consegue sim ver o genótipo. Agora, a característica fenotípica é tudo aquilo que a gente consegue ver. Por exemplo, o meu gene para cor de cabelo é preto. Então, isso é genótipo. Fenotipicamente, eu consigo enxergar a característica de cor preta. Isso é fenótipo. E aí nós dizemos que o fenótipo, característica fenotípica, basicamente é a junção do genótipo, dos genes, mais as condições do ambiente. Por exemplo, as crianças que nascem com olhos claros, e aí, conforme o tempo vai passando, elas vão escurecendo, ou vice-versa, nasce com olho escuro, depois, né, vai clareando. Essas características são características fenotípicas, é a modificação do gene da pessoa. O gene era para olhos claros. O que aconteceu? Conforme o tempo foi passando, esse olho dessa criança foi escurecendo, logo, ele sofreu uma modificação do genótipo. Ou seja, características que têm as condições de genótipo, mas as modificações que sofrem no meio ambiente é o fenótipo. Beleza? Então, para concluirmos, nós temos que ter em mente que nós temos as duas células reprodutoras, que a gente chama vulgarmente de gameta. Gameta masculino, a gente chama de espermatozoide, gameta feminino, ovócito secundário. Quando tem a junção dos dois, nós temos um novo indivíduo com 46 cromossomos. Lembrando que em todas as nossas células do nosso corpo, nós só temos 23 cromossomos nos gametas. No caso do homem, só vai ter 23 cromossomos, que a gente chama de haploide, lá no espermatozoide. Agora, em toda parte do corpo, em toda a região do corpo do homem ou até da mulher, as células terão 46 cromossomos. Células diploide. Células que têm a carga do pai e a carga genética da mãe. Beleza? Então, só teremos aqui mais células reprodutoras, gameto feminino e gameto masculino. E aqui a gente tem que ter em mente, relembrando o que eu falei no quadro anterior. Homem tem cromossomo sexual XY, já a mulher tem um cromossomo sexual XX. E aí, como eu falei para vocês, somente um par que é passado lá na fecundação. A mulher ela só passa ou esse X ou esse X. Então vejam que ela não tem diferença. Para a mulher, não vai fazer diferença na hora da determinação do sexo. Quem é que vai determinar o sexo biologicamente é o homem. Porque se o homem der o X aqui e juntar com o X da mulher, vai vir uma menina. Porque meninas, dividido de sexo biológico feminino, é XX. O cromossomo sexual. Agora, se o homem der um Y, ele vai se juntar com o X da mulher, do avô secundário dela, e vai vir um menino, indivíduo com sexo biológico masculino, beleza? E aí juntei 23 para 23, formei 46 cromossomos. Tranquilo? Um indivíduo com 46 cromossomos. Então, se você gostou da aula de hoje, já curte, já comenta, já compartilha para o máximo de pessoas para poder estar ajudando também o canal. E deixa aí também nos comentários sugestões de temas dentro da biologia para os próximos vídeos. Beleza, galera? Valeu, até a próxima!